Porque eu comprei um PS2 usado em pleno 2025. Se hoje em dia dá pra jogar tudo pelo PC, pelo celular, se eu já tenho PS5, Xbox, Nintendo Switch, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui arrumar isso pra cabeça? Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e aqui na minha mão eu tenho o melhor videogame já feito na história, ou pelo menos um dos melhores, né? Na minha opinião, os melhores são o PS2 e o Nintendo 64. Eu quero muito comprar um Nintendo 64 um dia ainda. Não tive essa oportunidade, mas eu vou ir atrás. Mas esse daqui é o PlayStation 2, o PS2, lançado há muito tempo atrás. Aqui no Brasil eu fui ter um PS2 quando eu era criança, lá mais ou menos para 2008. E 2008, acredite se quiser, já era o final da vida do PS2, porque ali um pouquinho mais para frente, em torno de 2013, se não me engano, que veio o PlayStation, o Xbox 360, já vem em 2013 já. Bom, enfim, mas a questão é o seguinte, o PS2 foi lançado há muito tempo, tá aparecendo aqui a data que foi lançado o PS2. E sabe o que é mais interessante? Ainda hoje em dia é um videogame que me deixa muito feliz. Claro, porque eu já joguei na minha infância, então tem essa questão nostálgica, né? Mas talvez você esteja me vendo e você nunca jogou PS2. E eu acho que você devia comprar um, cara. Primeiro porque é muito barato. Eu tava navegando no Facebook Marketplace, né? E pode ser também a OLX, qualquer coisa que você compre, coisa usada aí, né? Mas eu tava no Facebook aqui da minha cidade e eu tava vendo os PlayStations 2 pra vender aqui. E eu achei o PlayStation 2 por R$200, R$300. O mais caro era R$450 e já vinha com 2 controles e jogo ainda. E tem mais, era um videogame que assim, só foi aberto pra ser destravado, mas que até então tá com o lacre da loja que ele foi comprado aqui, olha, simplesmente insano. E sim, ele tem algumas coisinhas que precisam de cuidado, porque é um videogame bem mais velho, né? Por exemplo, as entradas dele estão meio enferrujadas, isso daí a gente com certeza vai limpar. Até mesmo a entrada de internet aqui tá bem suja, mas isso é super fácil de fazer, até mesmo na hora de abrir ele para limpar. E a questão é o seguinte, R$400, um videogame desse daqui. E o que ele vem? Bom, primeiramente ele vem o PS2. O PS2 é essa coisinha pequenininha aqui que vocês estão vendo na minha mão, e realmente muito pequena. Na verdade ele tem o tamanho de um tablet, olha só. É muito pequeno se você comparar com os videogames de hoje em dia, né? Vai entender, a tecnologia evoluiu tanto, e aí algumas coisas que podiam ter ficado muito menores começaram a ficar maior. Eu não entendo por quê. Por que o PS5 é tão grande? Se a gente evoluiu tanto a tecnologia, ele não deveria ficar cada vez menor? Cada vez mais potente e menor? Pois é, mas foi ficando maior, né? Esse aqui é o PS2. O PS2 teve a primeira versão dele grandona, era o PS2 Fat, ele era bem grande, e depois veio a versão Slim e a versão atualizada Slim, que é essa daqui, a última versão Slim aí que teve do PS2, né? Bem menor do que a versão normal do PS2, que é essa que vocês viram aí, que é aquela grandona, né? Essa versão aqui pequenininha, o que você tinha nesse videogame? Bom, primeiro você tem um videogame e junto com ele você tem isso daqui, o cabo que liga na televisão, né? É um cabo original, Sony. Você tem essa entrada proprietária aqui que vai na parte de trás do videogame e você tem essas 3 entradas aqui, essas 3 saídas, né, de vídeo. 2 de vídeo e uma de áudio aqui, ou era 2 de áudio e uma de vídeo. Bom, eu não lembro, mas essas saídas aqui, essas entradas, né, era o que você ligava na televisão. Mas hoje em dia esquece, né? Isso aqui não dá mais para usar. Nenhuma televisão tem mais essas entradas, isso aqui é super velho. Então, para você usar o PlayStation 2, não dá para usar com esse cabo dele não, já vou explicar como é que faz para usar. Aí além disso, ele também vem com isso daqui, isso aqui é o Memory Card. Mais pra frente eu mostro para você para que serve, vem com um desse daqui também. Além disso, o controle, como eu falei, então temos aqui o controle com fio, essa aqui é a conexão do controle. Então vem com essa conexão aqui, controle com fio. E além disso também, ele vem com o cabo de você ligar ele na tomada, que acredite se quiser, é o mesmo cabo que usa até hoje. Então é o mesmo cabo que vem do PS5 também, do PS3. Todos os cabos são iguais até hoje, o cabo de ligar na tomada, né? E os jogos. Então, os jogos de PS2, que nesse caso são todos jogos falsos, né? Porque é um PS2 destravado e jogo original naquela época era muito caro, mas hoje em dia é bem barato. Isso é uma coisa legal do PS2, se você comprar um PS2, é bem provável que você vai comprar destravado, então dá pra usar qualquer jogo que não seja original. Mas tem muito jogo original hoje pra comprar no Mercado Livre, vários lugares, vou até deixar alguns jogos originais pra vocês comprarem aqui na descrição. E você pode comprar tanto em loja como na internet os jogos originais bem mais barato do que era antigamente, sei lá, R$50, às vezes R$30 um jogo original. Bem legal, né? 2013 foi o Oni, tá? Você falou 360, mas foi o Oni. É verdade. Quando é que foi lançado o PS2? 2000, 4 de março de 2000. E o PS3 veio quando? PS3 foi 2006.
Caramba, então o PS2 foi lançado em 2000 Logo, e 6 anos depois o PS3. e aí em 2006 foi o PS3. Sim. E eu fui ter o PS2 em 2009, 2008, 2009, quando já tinha o PS4 quase. O PS4 foi lançado em 2013, entendi. Eu nunca tive um PS3, pessoal, já deu pra entender, né? Naquela época lá, imagina, a gente não tinha a menor condição de ter videogame e quando minha família, minha mãe e meu pai se esforçaram muito pra me dar um PS2, era aquilo que dava pra ter e acabou. Até porque o PS2, ele era o único naquela época que era destravado. Eu lembro que o PS3, eu tinha um amigo que teve um PS3 lá pra época de 2008 também, logo no final da vida do PS3. E ele não era destravado. E aí meu amigo tinha tipo 2 jogos. E aí o PS2 era legal porque naquela época, lá eu lembro até hoje, minha mãe pagou R$500 naquela época no PS2, era muito dinheiro R$500. Mas ele era destravado, então a gente podia jogar todos os jogos possíveis, lá pagava R$10, comprava 3 jogos. E aí no caso do PS3, por exemplo, não tinha destravamento naquela época. E depois que veio também o Xbox 360, o Xbox 360 ele ficou famoso quando destravaram ele. Porque se o videogame não era destravado, não dava pra comprar jogo, né? E aí o que acontece? O PS2, por que ele marcou minha vida? Primeiro por conta dos jogos, né? O jogo que eu mais gostava era o GTA San Andreas, Black, não tenho nenhum desses jogos aqui pra mostrar pra vocês, nem GTA San Andreas, nem Black, mas eu quero muito comprar pra PS2. Além disso, eu gostava muito daquele Crash Bandicoot também, muito legal esse daí. Enfim, é o quê? Bandicoot, né? Não é Bandicoot, não, Bandicoot, vixe. Tira essa parte aí, velho. Mas aí tinha esse daí também. Mas, enfim, tinha um monte de jogo que eu gostava. E sabe o que é mais legal do PS2? Você hoje em dia consegue comprar ele, usar esses jogos piratas, esses jogos que não são originais, mas comprar os jogos originais é muito legal. E além disso, tem um modo de você jogar todos os jogos do PS2 pelo pendrive também. Depois eu falo disso. Mas a questão é o seguinte, beleza, comprou o PS2, botou ele na tua mesa, colocou o cabo, e aí, como é que você liga ele na sua televisão? Aí você vai precisar disso daqui, ó, um adaptador. Esse adaptador, em uma entrada aqui, ó, é a entrada que você vai no PS2, na entrada proprietária, e do outro lado ele tem uma saída HDMI. E ele já transmite o áudio, tudo certinho. Então você vai simplesmente ligar aqui, e aí o seu PS2 agora tem uma saída HDMI. Agora você pode ligar ele na sua televisão ou no seu monitor normal, né? Com qualquer cabo HDMI. E funciona muito bem. Agora, uma coisa que você precisa já saber. Naquela época, os videogames não tinham qualidades incríveis gráficas não, tá? E na verdade o PS2 sequer roda em Full HD, beleza? Ele não vai rodar nem Full HD na sua televisão. Você pode conectar ele na televisão que for, tipo nessa televisão gigantesca que tá aqui atrás de mim, você vai conseguir jogar, mas ele não vai rodar nem em Full HD. A maioria dos jogos, na verdade, ele roda em 420p, 450p, enfim. Quando você dá sorte, ele roda em 720p, mas é poucos jogos, viu? Poucos jogos que rodam em 720p. Mas beleza, comprado o videogame, o que você precisa saber dele? Bom, a primeira coisa é que na hora que você vai abrir e colocar o CD, aqui dentro ele tem algo que eu particularmente chamo de olho, mas não sei muito bem como é que se chama isso aqui no termo técnico mesmo, né? Mas basicamente é o leitor do disco. Esse olho aqui, essa íris aqui, ele tem um infravermelho, um laser, que vai ler o seu disco. Isso daqui é o que mais quebrava no PS2. Quando você vai comprar um PS2 usado, você precisa saber se ele tá funcionando ou não, porque isso daqui é algo que hoje em dia é um pouquinho chatinho de achar pra comprar. Você até acha, tem até no AliExpress pra comprar, beleza? Se quebrar é possível consertar, mas isso aqui é a coisa que mais quebrava no PS2. Por quê? Tanto porque ele tem um mecanismo, né, de que ele tem que ir pra frente e pra trás pra conseguir ler o seu, enfim, o CD, como também esse olho aqui, esse laser, queimava com o tempo, porque é uma luz, é como se fosse realmente uma lâmpada, e isso aí queima. Então chega um momento que esse videogame, se você usar, não importa quão cuidado ele esteja, ele vai quebrar, porque essa luz simplesmente chega no final da vida útil dela. Então isso é uma coisa que você precisa saber. Comprou um PS2 usado em 2025? Primeiro, veja se ele está funcionando. E mesmo se ele estiver funcionando, saiba, se você usar bastante, em algum momento ele vai quebrar, normal, vai parar de funcionar, mas boa notícia é, dá pra achar isso aqui pra comprar facilmente no AliExpress da vida, em vários lugares, e aí você pode pegar e trocar, ou você mesmo, caso você entenda, ou levar pra algum lugar que arrume videogame, eles com certeza arrumam um PS2, mesmo hoje em dia. É bem provável que eles vão tentar te vender um videogame mais novo, mas nesse meio do caminho você fala assim, não quero videogame mais novo, eu quero que você conserte esse aqui, e eles vão conseguir consertar, beleza? Beleza, colocou ele lá então, ligou tudo, colocou o CD, fechou, apertou o botão, e aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que torcer para ele funcionar, porque não é qualquer jogo que vai ler aqui, porque o que isso acontece? Como esse videogame era destravado, os jogos que a gente lia aqui, né, como os jogos que eu tenho aqui, que são jogos não originais,
eles eram de CDs que não eram de muita qualidade. E com o tempo o CD vai riscando. Então, não era qualquer jogo que você conseguia colocar aqui e funcionava. Tinha jogo que às vezes você jogava por 3 dias consecutivos, no quarto dia ele simplesmente não funcionava mais, porque o CD riscava, ou porque simplesmente não funcionava, não dá pra entender. E tinha vezes que você colocava e o CD funcionava, tinha vezes que você colocava e não funcionava. Então toda hora que você colocava no videogame, você tinha que torcer pra funcionar. E aí o que a gente fazia? Na época, a gente ficava com umas superstições do tipo assim, ó, se tiver chovendo, não vai funcionar. Ó, se eu ficar olhando pro videogame, talvez não funcione. Ó, se eu colocar o CD aqui pra tocar e sair do cômodo e ir pra outro lugar, aí ele vai funcionar. Era mais ou menos assim que a gente fazia. Vai funcionar com certeza. Eu tenho certeza que vai funcionar. Eu tenho certeza que vai funcionar. Eu não vou nem olhar. Na verdade, se eu olhar, eu tenho certeza que não vou nem olhar. Se eu não olhar, vai funcionar. Eu tenho certeza que vai funcionar se eu não olhar. Ha! Sabia! É só não te olhar que tu funciona, né, rapaz? Eu sabia que ia funcionar. Bora lá. Bora. E aí, basicamente, quando você liga e o jogo funciona, ele vai aparecer aquele símbolo da PlayStation ou o símbolo da Matrix, que quer dizer que ele é destravado. E aí pronto, aí agora tu pode jogar. E o que é legal do PS2? Que hoje em dia a gente não tem mais isso. É você conectar 2 controles no videogame, chamar teu amigo na tua casa e jogar os 2 juntos. Isso é legal. Hoje em dia a maioria dos jogos que saem para PS5, para Xbox Series, são todos jogos para você jogar online, não jogar fisicamente. E jogar fisicamente é muito legal. A gente ligou aqui, por exemplo, o Ben 10, que é um jogo que eu joguei bastante também quando eu era criança, e com certeza é muito mais feio do que eu achava. Meu, que gráfico horrível, vocês estão vendo aí a gameplay, a gente no fundo, mas jogar com um amigo é muito legal. Você poder ter os dois ali compartilhando a mesma tela, funciona muito bem, e até hoje funciona muito bem. Mesmo esses controles também funcionam muito bem, isso é muito legal. Agora, uma outra coisa só que você precisa saber é, o controle do PS2, esse aqui é o DualShock 2, né? Meu, que controlezinho ruim, velho. Quando você compara com o controle do PS5, então nem se fala, você não tem precisão. Você não sabe se você apertou direito, se você não apertou. A gente ficou aqui mó tempão jogando Guitar Hero e os gatilhos aqui são muito ruins. Às vezes você não sabe se você tá apertando, se não tá apertando. Mas não é porque esse controle aqui tá ruim, não. É porque naquela época era assim mesmo. Esse aqui era o controle do PS2 e era o melhor que a gente tinha. Hoje em dia tá muito melhor. Melhor que a gente tinha não, porque eu também acho que o controle do Nintendo 64 era melhor. Mas também o Nintendo 64 era só pra milionário, que videogame era muito caro. Mas esse daqui era um dos melhores controles que a gente tinha naquela época. E se você compara com hoje em dia, evoluiu muito. O controle do PS5 é muito, mas não tem nem... Muito melhor. Não precisa nem falar do controle do PS5. O controle do PS3 já é muito melhor. Os gatilhos são muito melhores. Então assim, não tem muita precisão. Mas dá pra jogar muito bem. Como eu falei pra vocês, dá pra você jogar com seu amigo, dá pra você jogar com muita gente que você quiser. Chama na sua casa e começa a jogar e funciona muito bem. E a única coisa que você precisa saber do PS2 realmente é essa questão de que talvez ele vai dar esses defeitos de que às vezes o jogo vai funcionar, às vezes não vai. Pode ser que o olho ali, né, que o leitor dele às vezes quebre, então você vai precisar trocar. Mas se você comprar um PS2 bem cuidadinho, eu acredito que você não vai ter muito problema. Agora, uma curiosidade sobre quando você coloca o seu videogame pra jogar ali no seu móvel da sua casa é, você colocava o PS2 dessa forma pra você jogar, né? Na horizontal. Mas uma curiosidade, muita gente não sabe, você podia colocar o seu PS2 assim também, né? Nessa orientação, principalmente se você tivesse um suporte, porque aqui do lado ele tinha umas saídas de ar, tá vendo? Mas você podia jogar com o videogame assim, tanto é que você podia virar o símbolo aqui, ó, do PlayStation, ó, e aí ele ficava dessa forma, ó. Ele até virava o símbolo para ficar certinho caso você quisesse deixar o videogame na horizontal. E aí, algum de vocês sabia disso daí? Sabia que dava para deixar o PS2 assim, ó? Muita gente não sabe que dava pra fazer isso. E aí, se o jogo funcionou, você vai ter o resultado de você poder jogar, por exemplo, um GTA San Andreas nessa televisão. Claro que não vai ficar desse tamanho aqui não, tá? Isso aqui é porque tá rodando em outro lugar, porque se for ficar desse tamanho aqui, seria incrível, né? Mas não, você não vai conseguir jogar um GTA San Andreas nesse tamanho de tela. Mas você vai conseguir jogar o GTA San Andreas original, cara, em 4x3, no próprio videogame. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que não tem coisa mais legal que isso. Mas Felipe, me mostra na prática. Eu nunca joguei o PS2, nunca tive o PS2. Como é que é? Como é que funciona? Bora lá. Mas Felipe, como que é jogar com o PlayStation 2? Eu nunca joguei. Eu sou muito novo, ou eu não tive quando era criança um PS2. Bom, basicamente é o seguinte, o PS2 tá aqui, tá montado aqui em casa. E o legal do PS2
é que, diferente, né, dos videogames mais novos, ele é muito pequeno, então, tipo, ele cabe literalmente em qualquer lugar, né? Então, pra você jogar o seu PS2, bom, eu já mostrei pra vocês, você precisa daquele aparelhinho que vai atrás dele ali, que liga no HDMI. Se você não tiver isso, é bem provável que a sua televisão não vai ter aquele conexão do próprio PS2, né, aquela conexão de áudio e vídeo. Mas aí você conectou ele lá, você vai ter outras coisas pra ligar. Eu vou até desligar aqui que eu vou ligar junto com vocês. Então, bom, a primeira coisa que você precisa é isso daqui, olha. Isso aqui é o Memory Card. O Memory Card é o SSD do seu PS2. Sabe quando você compra o Xbox ou o PS5 e ele vem com 1 TB de armazenamento, 500 GB de armazenamento? Bom, isso aqui era o armazenamento do videogame naquela época. Mais ou menos. Hoje em dia, quando você vai jogar um jogo no PS5, você coloca lá o CD, ele precisa instalar o jogo no console, né? Então por isso que precisa ter muito armazenamento. Antigamente não tinha isso, você não precisava instalar o jogo no console. O jogo rodava no próprio CD. Mas você precisava de um armazenamento no videogame para poder salvar o seu progresso no jogo. Então isso daqui era o armazenamento do PS2, Memory Card. Aí por que fizeram isso removível, né? Por que você podia colocar ou tirar do videogame a hora que você quisesse? Porque se você fosse na casa de um amigo, por exemplo, você poderia levar o seu memory card e jogar o seu jogo na casa do seu amigo no seu save, sem precisar levar o seu videogame, entendeu? Então era bem legal isso. E tinha 8 megabytes de armazenamento, olha isso. Meu Deus do céu, como as coisas mudaram, né? Então você colocava isso aqui no seu videogame para poder salvar o progresso do jogo. Felipe, mas se eu não colocar, funciona? Funciona, funciona. A maioria dos jogos funciona mesmo sem memory card, mas aí, por exemplo, conforme você for passando de fase, quando você reiniciar o videogame, perdeu tudo, né? Porque não vai ficar salvo. Depois que você colocou isso aqui, você precisa do seu controle. Então esse aqui é um controle original, tem dois aqui, ó, controles originais de PlayStation 2. Inclusive, esse controle, ó, tá até aqui atrás, escrito Sony. Ele tá até, ó, com o lacre da loja que foi comprado, ó. Esse controle, ele tinha uma garantia, olha, do ano de 2009. Pois é, foi comprado em 2009. Esse aqui era o controle do PS2, beleza? Tá aqui, ó, o DualShock. Nem lembro qual que é a versão desse DualShock, é o DualShock 2? Provavelmente, né? É o DualShock 2, né? É. Então, DualShock 2, e aí a conexão dele é essa daqui, ó. Que é bem parecida com a conexão do Memory Card, né? Então você vem aqui e encaixa aqui, ó, na parte de baixo, ele tem duas conexões e pronto, salvou. Tá vendo que aqui ele tem mais uma conexão de Memory Card? Esse aqui é pra você colocar mais um mesmo. Você fala assim, mas Felipe, por que eu quero ter dois? Porque às vezes você tem um irmão ou outra pessoa na sua casa que joga junto com você, então você pode ter dois saves diferentes para cada um, entendeu? E aí você vai selecionar qual você vai querer jogar. Conectou o controle, aí você vem aqui, aperta esse botão, ele vai abrir e você tem o CD. Nesse caso, olha, não é um CD original, porque como eu falei, esse aqui já é um PS2 destravado, né? Eu não tenho nenhum, não consegui nenhum ainda CD original, mas com certeza eu vou atrás de um. Colocou aqui o CD, ó, empurrou para baixo, travou, pronto. Aí você abaixa aqui e aí você clica nesse botão para ligar. Agora, uma coisa legal é, esses videogames mais modernos, você nunca encaixa o CD, né? Por exemplo, no PS5 você só coloca lá e o próprio PS5 encaixa. Aqui não, você mesmo que tem que encaixar. Clicou uma vez, ele vai ligar. Tá vendo que ficou verde aqui? Se eu clicar de novo, ele reinicia o videogame. Se eu clicar e segurar, ele desliga. Então eu vou ligar, ó. Cliquei e soltei. Aí, ó, a gente vai ver aqui agora. A minha televisão é gigantesca. Mas, ó, já vai dar certo, quer ver? Pronto. Já ligou. Aí, se o jogo funciona, essa tela passa e vem uma tela do PlayStation. Se não funcionar, vai vir uma tela vermelha ou a tela do memory card. Vamos ver se vai... Ó, funcionou. Esse Matrix que aparece, que vocês viram ali, é um chip que tem dentro do PlayStation 2, que é o chip de destravamento. Todo PS2 que for destravado, vai aparecer esse Matrix aí de vez em quando. Então, quando aparece esse Matrix, é porque o PlayStation 2 é destravado, porque antigamente você tinha que colocar um chip dentro do videogame para destravar, que era esse Matrix. E aqui, ó, já ligou. Esse aqui é um jogo que ele é um jogo gamer, gente. Esse jogo aqui, ele tem modo gamer, ele é competitivo, porque olha só, você pode escolher os 50 Hz padrão de player casual, ou você pode ir para a versão Gamer Master dele, que é 60 Hz. E você ir reclamando que seu monitor não é 144 Hz, né? Antigamente, quando o jogo era bom, ele rodava em 60 Hz, porque senão nem 60 Hz rodava, era 50. Isso porque antigamente as televisões de plasma piscavam a 50 vezes por segundo, não a 60, né? Elas piscavam de uma forma diferente,
porque lá na Europa, onde eram fabricadas também muitas essas televisões, a energia da Europa é um pouco diferente, lá as coisas não piscam a 60 Hz, então por isso que era 50 Hz. Mas aí, dependendo de onde você estava no mundo, né, se era no Ocidente, no Oriente, na Europa, na América, aí os jogos mais recentes foram saindo com essas versões atualizadas de Hertz aí, dependendo da sua região. Então aqui no Brasil é 60 Hz, a televisão, mesmo as antigas, eram 60 Hz. Então a gente pode pegar e selecionar 60 Hz, ó, e ele vai funcionar. E aí, esse é um jogo que está rodando a 480i de resolução, que esse i é de... Eu nem lembro o que é esse i, mas é 480p de resolução, a 60 Hz. Mas aí ele fica nessa versão 4x3, tá vendo? Mais uma vez, porque antigamente as televisões eram assim, elas eram desse jeito. Alguns jogos você consegue jogar, depois eu vou mostrar pra vocês, na tela inteira, mas a maioria não. E esse daqui era um jogo que eu gostava demais. Deixa eu abaixar o volume aqui pra vocês. Esse aqui é o Marvel vs Capcom. Você conhece a Capcom, né? Que tem vários personagens. Você conhece a Marvel. Aí fizeram um jogo Marvel vs Capcom e você podia escolher os seus personagens, os seus super-heróis, pra lutar um contra o outro. E é legal porque você pode jogar de dois, então você pode conectar mais de um player. Então, por exemplo, olha só, eu tenho aqui o Arcade Mode. Eu vou colocar nesse modo mesmo e eu vou selecionar os personagens. Olha que legal esse jogo. Você pode, por exemplo, jogar o Homem-Aranha. Você pode escolher junto com o Homem-Aranha. Esse personagem aqui é da onde mesmo, esse personagem aqui? Você lembra de onde que é esse aqui? É da Capcom, né? Eu não lembro também de qual que é. Mas você pode selecionar os personagens mais aleatórios possíveis, tipo Homem-Aranha e Ciclope. E é isso, contra... sei lá contra quem. Vamos ver aqui contra quem que dá pra colocar aqui, ó. Aí. Foi até com... Oxe, que é esse cara aqui, velho? Nem lembro também quem que é esse cara. Bom, mas enfim. Aí você tem uns personagens muito doidos e você tinha vários combos e assim, ganhava basicamente a pessoa que vinha na tua casa e tinha a maior combinação de combos possíveis. Geralmente não era eu não, era meus amigos, porque eu não sabia muito bem esses combos não. Mas tá aqui, ó. Essa é a resolução basicamente que você tem na maioria dos jogos que você vai jogar no PS2, tá? Então, ó, tô aqui, ó. Eu sou o Homem-Aranha e... claramente eu não sei dar nenhum combo mais hoje em dia. Ah, eu dei um combo, ó. Fala de mim. E aí, basicamente, essa é a resolução que você tem na maioria dos jogos. Aí, quando você quiser, você pode pegar, conectar outro controle do PS2 e jogar de dois, né? Mas a experiência média que você vai ter é essa daqui. Poucos jogos funcionam na tela inteira. Eu tenho aqui, por exemplo, o Wall-E. O Wall-E é um jogo que a gente ligou aqui e na hora que você liga, vocês estão vendo aí a tela dele, né? Eu até gravei a tela. Você pode colocar em widescreen 16:10 ou 16:9, né? Mas é poucos jogos. E Full HD, então, nem se fala. Na verdade, eu só lembro de um jogo que funcionava em Full HD, que era o Need for Speed. Se você tinha um... Não, perdão, era o Gran Turismo. O Gran Turismo, se não me engano, era um dos poucos jogos que funcionava em Full HD, 1080p. Mas a maioria dos jogos era 480p, 720p... pouquíssimos jogos mesmo funcionavam em 1080p. Na verdade, será que Gran Turismo funcionava em 1080p ou era 720p e eu que estou confundindo? Bom, tá aparecendo aqui a informação agora se era 720p ou 1080p. Mas a questão é o seguinte, naquela época, esquece, se você colocar numa televisão gigante como essa, se você querer jogar em 4K, não é pra isso. Aqui é pra você zerar os jogos antigos, pra você ter a experiência de fazer aquilo que você não fez. Às vezes você hoje em dia nem é assim tão velho, ou quando você nasceu já nem tinha mais PS2, já era PS3, PS4, mas por exemplo, você jogou o PS5 aí na sua vida, né? Você jogou o GTA V, por exemplo, muito na sua vida, e você fala assim, poxa, eu quero ter a experiência de jogar o GTA San Andreas no próprio PS2, eu quero ter a experiência de jogar o God of War de PS2 no próprio PS2. Hoje em dia você pode fazer isso no seu PC, né? Tem um monte de modos aí pra você fazer, mas fazer no próprio PS2, é muito mais legal. Agora, a única questão que fica pegando mesmo é a questão dos jogos, né? A maioria dos PS2 que você vai comprar hoje em dia provavelmente vai ser destravado. Isso é bom e isso é ruim. Bom, eu gostaria muito de comprar um travado, né? É uma coisa diferente, né? Poxa, nunca foi aberto, é original do jeito que era naquela época, mas é bem difícil no Brasil. Agora, a vantagem de ser destravado você pode colocar qualquer jogo e até hoje em dia tem muita gente que vende jogo pro PS2. Além disso, tem um modo que você pode usar um pendrive para rodar os jogos no PS2. Porque se você vier aqui, ó, você vai ver que o PS2 lá daquela época, já tinha, olha só, USB, tá vendo? USB-A aqui. Então, essa USB-A você pode usar para várias coisas, tanto para carregar alguns dispositivos, mas principalmente dá para conectar um
um pendrive e você instala os jogos. Como que funciona isso? Você vai baixar a ISO no pendrive, não vou ensinar aqui, mas você vai baixar a ISO no pendrive e você vai ter que usar um CD virgem dentro do seu gravador de disco que você tenha no seu computador ou no seu notebook e vai gravar um arquivo nesse CD, que quando você conecta o pendrive, ele meio que emula que o jogo está dentro do CD e você consegue jogar também. Por mais que eu seja completamente contra a pirataria, esse canal aqui não gosta de pirataria, no caso do PS2, é uma coisa que assim, dependendo do caso, ou você faz isso ou também não tem como jogar certos jogos, né? Mas o legal é que hoje em dia tem muitos jogos sim que você consegue comprar, tanto para PS2 destravado e principalmente também jogo original, por um bom preço, tanto na internet como em loja física, principalmente aqui em São Paulo, onde eu moro, tem muita loja que vende também. E caso você viaje bastante e vá lá para os Estados Unidos, inclusive em breve talvez eu vá de novo, eu quero muito ver se eu acho aqueles discos não só originais, mas na caixa original, sabe? E não é tão caro. Por exemplo, você vai comprar um CD original de PS2 aqui em São Paulo, às vezes você paga 30, 50 reais no jogo, e poxa, você tem um jogo original daquela época que vai funcionar perfeitamente no seu videogame, e você não vai ter tanto esse problema de às vezes colocar o jogo e ele não funcionar, do CD funcionar e não funcionar, enfim. É uma coisa interessante também essa alternativa de poder comprar original. Eu acho legal e eu vou ir atrás de alguns jogos originais. Mas, bom, basicamente essa foi a sensação aí de jogar no PS2. É assim que é jogar no PS2 em pleno o 2025. E é por isso que eu comprei o PS2. Porque o videogame é divertido, é diferente e não tem nada como você zerar um jogo que você tanto gosta, que você tanto gosta de jogar no seu PC, no seu PS5, e você poder zerar as primeiras versões desses jogos no console do qual ele foi feito. Você ter essa sensação, sem contar que você valoriza mais aquilo que você já tem. Quando você está jogando aqui em 480p aqui, nessa resolução 4x3, nesses gráficos que não são nada bonitos, mas você está se divertindo de verdade, você começa a perceber que não importa o gráfico, não importa a resolução. O que importa é o jogo ser bom e você tá se divertindo. E aí, isso que é legal. E aí, quando você desliga o seu PS2 e liga de volta o seu PS5, você lembra de tudo isso, foca mais no jogo e ainda admira o fato de que, meu, olha esses gráficos. Olha como a gente evoluiu. Porque às vezes a gente tá muito acostumado com bem bom, né? Gráficos top, tudo top, e aí mesmo assim a gente fala, esse jogo aqui não é muito legal. Porque você não tá focando no jogo. Quando você foca no jogo, você volta a valorizar o que é legal de verdade nos videogames, que é a história, que é a gameplay, e você também respeita o fato de que hoje em dia a gente tem gráficos incríveis nos videogames, inacreditáveis se você comparar com o que a gente tinha antes no PS2. Você concorda comigo? Você não concorda? Se você entrou aí no Facebook da sua cidade, no OLX, e achou um PS2 por 400 reais, 200 reais, até 500 reais, se tiver bem cuidado com o controle, eu acho que vale. Eu realmente acho que vale. Sim, pode ser que você compre e tenha problema, pode ser que, poxa, o olhinho ali de dentro do videogame não funcione direito, pode ser que... Mas assim, eu acho que vale o risco, testa antes, né? Pergunta pra pessoa se tá funcionando, pede vídeo e caso você encontre um que às vezes tem um defeito ou outro, mas tá muito barato, eu acho que vale a pena comprar pra tentar arrumar também. Esse daqui mesmo, depois a gente vai pegar e vai limpar ele inteiro, vai limpar essas saídas dele, vai tirar essa ferrugem dele e vai deixar ele bonitinho, guardado, porque isso aqui é pra vida inteira, né? Se você deixar guardado bonitinho, ele nunca vai quebrar, nunca vai parar de funcionar. Você concorda comigo que o PS2 é um baita de um videogame e que com certeza vale muito a pena comprar ele em 2025? Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você tem um PS2, comenta aqui também. E é isso, galera. Tamo junto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se quiserem ver mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo. Tem outro console antigo que eu deveria comprar pra testar em 2025? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Tamo junto. Valeu e falou!